então, como a proposta é discutir a filosofia do ensino de filosofia, né? Portanto, problemas filosóficos envolvidos no ensino de filosofia, um dos temas que estão presentes aí no debate público, que é a questão da ideologia. É possível um conhecimento que não é ideológico? Ou, ao contrário, né? É possível um conhecimento que seja neutro, absolutamente neutro? Então a ideia é a gente tentar um pouco problematizar essa questão, né? E aí, para isso, peguei 2 trechos do Kant, 2 trechos do Marx, e aí eu vou dar para vocês. O que vocês acham? É um pensamento filosófico? É ideológico? É os dois? É possível o ensino de filosofia que não seja ideológico? É possível o ensino de filosofia que seja completamente neutro? Eu diria que não, porque tem até aquela frase que eu acho que é do Leonardo Boff, originalmente, que é a cabeça pensa onde os pés pisam, né? A gente está inserido num contexto material e a partir desse contexto a gente tem a nossa visão de mundo. Então, inclusive a nossa maneira de filosofar tem muito a ver com isso. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. Então, normalmente as pessoas pegam só esse trechinho final aqui, a religião é o ópio do povo e deturpa, né? Eu até costumo brincar que sem essa frase final aqui ia ser perfeito, porque o pessoal não ia conseguir deturpar. Ia ter que entender o significado real do... Mas aí que tá, né? Eu acho que é nessa deturpação que entra o uso ideológico, né? Você pega um trecho, tipo, retira ele do contexto original para você usar a favor do seu discurso, né? Pro Marx, na verdade, na obra dele, tem até 4 concepções de ideologia. Mas as principais, ideologia enquanto concepção de mundo, e a outra seria essa concepção da ideologia enquanto falsificação da realidade. Ao mesmo tempo, a filosofia teria como um dos objetivos desconstruir a ideologia no sentido de ocultamento, de naturalização ou de mascaramento da realidade, né? Quando se considera tais transformações das superestruturas provocadas pela base econômica, convém distinguir sempre a transformação material das condições econômicas de produção e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas, sobre as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Então, nós, seres humanos, estamos inseridos na nossa realidade material e econômica, porém a gente enxerga esse mundo através da nossa própria realidade política, religiosa, artística, filosófica. E isso é o nosso, que ele chama de forma ideológica nesse texto. A base, né, a infraestrutura, as relações materiais que emergem a questão moral que predomina na sociedade. Se for um idealista vendo isso, provavelmente vai discordar. Né, tanto é que nessa aqui, crítica da filosofia do direito do Hegel, ele está justamente criticando o idealista que é o Hegel, né? E antes do que ele falou foi justamente isso, é o ânimo de um mundo sem coração, né? Exato. Então a religião é uma forma de negação da realidade, de opressão, de tudo, mas ela é uma forma de negação que ela é idealista. No Brasil, a esquerda marxista ela tem uma leitura com o pé muito atrás da religião, que nem o Caio falou assim, a religião, a gente tá falando do ópio, aí você, tem que se libertar disso para que seja possível transformar. O que fez esses movimentos religiosos no Brasil, no século XIX e no século XX, se não foi pedir a transformação radical da sociedade? Quando a gente fala assim, esse monte de pensamento que surge do imaginário da morte, quais foram de fato os pensamentos que possibilitaram que a humanidade desse um salto produtivo, um salto na qualidade de vida? Acho que vocês poderiam talvez tentar ler aí, dialogar, porque eu trouxe 2 trechos de textos do Kant que são interessantes. Um é sobre a pedagogia e o outro é onde ele fala o que seria ensinar filosofia, qual seria essa singularidade do ensino de filosofia. O elemento selvagem é a independência das leis. A disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a fazer-lhe sentir a coação das leis. Isso tem, contudo, de acontecer cedo. Assim, por exemplo, as crianças são enviadas à escola de início, não com o propósito de aprenderem lá alguma coisa, mas para que consigam habituar-se a estar sentadas em silêncio
e a observarem pontualmente o que lhe é prescrito, para que no futuro não possam também pôr em prática real e imediatamente tudo o que lhes passa pela cabeça. Kant. Já nesse trecho, é uma questão bem interessante pra gente, né? Porque ele vai falar como é que se poderia, a rigor, aprender filosofia? Todo pensador filosófico constrói, por assim dizer, sua própria obra sobre os destroços de uma obra alheia, mas jamais se erigiu uma que tenha sido estável em todas as suas partes. Não se pode aprender filosofia, já pela simples razão que ela ainda não está dada. E mesmo na suposição de que ela realmente existisse, que realmente existisse uma filosofia já dada, né? Ninguém que aprendesse poderia se dizer filósofo, pois o conhecimento que seria dela seria sempre um conhecimento tão somente histórico e subjetivo. A gente tem como ensinar filosofia ou tem apenas como ensinar a história da filosofia? Porque naquele que ele fala sobre a pedagogia em geral, esse é do que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Formar para a obediência, né? E o Kant está defendendo isso, né? Naquele primeiro trecho. Ao passo que nesse segundo, quando ele está falando da filosofia, ele fala que é fazer filosofia em cima dos destroços das outras anteriores, etc. Porque aí a história da filosofia, ela é necessária, né, para você produzir uma filosofia, mas ela não é suficiente. Então você tem um elemento que é criativo, que é da imaginação, etc., do próprio filósofo, né? São coisas que você faz no próprio ato de problematizar o próprio conhecimento, a própria filosofia, a própria razão, etc. A partir disso que você vai aprender a filosofar, né? Como as relações materiais mudam, né, de produção da existência humana, você também vai criar outras relações espirituais, né? A questão das opressões, por exemplo, do negro, né? Você vai ver que historicamente a opressão do negro ela coincide com o advento do capitalismo, né? Com o processo de acumulação primitiva. Então não foi à toa, eles foram lá escravizar, né? Sequestrar, na verdade, para trazer para colonizar as Américas, e a partir disso eles criam, dessa relação material, eles criam as formas ideológicas do racismo, exatamente, que é para justificar essa relação. Pergunta pro Marcuse: como o senhor julga a necessidade e o efeito da violência? O Marcuse responde: posso me reportar aqui à velha formulação. Não sei exatamente se de Marx ou de Engels. As evoluções não são sempre tão violentas quanto a violência a qual se contrapõe. A partir do conceito de violência, desenvolve-se atualmente uma ideologia semântica. Não se chama violência o que ocorre no Vietnã. Não se chama violência o que é feito pela polícia. Não se chama violência as devastações, torturas, degradações que ocorrem no capitalismo. A expressão violência encontra-se restrita à oposição. Considero hipócrita chamar de violência tanto a violência da defesa quanto a da agressão. Ambas são totalmente diferentes.